Porque eu vi que vai estrear aí no cinema o filme. Ah, isso é bom. Que é o 11 de setembro brasileiro. É isso? Exatamente. Pode chamar de 11 de setembro brasileiro? Olha, pode. Tem até uma discussão. Eu vou até... Eu não sei nem se eu devo falar isso, se é spoiler, na verdade. Mas é spoiler, mas é uma coisa real, né? É uma coisa real, que tá escrito no filme. Não é uma cena do filme, mas tá escrito em um determinado ponto do filme que, assim, é bem controverso isso e muito discutido isso. Mas se quando mataram Osama Bin Laden em 2011, acharam no bunker dele informações sobre esse caso brasileiro. Caramba! Levando a entender que eles estudaram o caso brasileiro para fazer o 11 de setembro. Vamos contar pra galera do que a gente tá falando, então? Pra quem não sabe ainda. Tá pra estrear, não estreou hoje. Estreia hoje. Olha aí que demais, Estamos no dia da estreia. Estamos no dia da estreia. É o voo 375, né? Sequestro do voo 375. Isso. Esse é o nome do filme, Vamos tentar resumir pra turma aí o que aconteceu naquele dia lá, cara. Vamos lá. Em 1988, dia 29 de setembro de 88, um cara descontente com a situação do governo no Brasil tinha passado lá pelas diretas já e tal, né? Aí o Tancredo, né? O Tancredo assumiu. Tinha ganho, né? Só que ele morreu. Ele morreu, aí o Sarney assumiu. Isso. E aí já tava mexendo na economia, tava um caos. Tinha virado a moeda, né? A moeda tinha cortado os 3-0 também. Tinha congelamento de preço. Ainda. Tinha já tinha cortado os 3-0. E aí, bom, enfim. Aí esse cara descontente, ele resolveu matar o presidente. Só isso, Só né, isso. cara? E a forma que ele resolveu fazer isso é muito simples. Sequestra um avião e joga no Palácio do Planalto. Essa foi a ideia do cara. Que é o nome dele, o Raimundo Nonato, né? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, que é o maranhense, da terra do Sarney, então acho que ele já devia conhecer o histórico, né? E aí ele resolveu fazer isso aí. Só que naquela época, o que acontecia? Não tinha raio-x, detector de metal nos aeroportos. A gente está falando de 88. Mas não tinha mesmo, cara. Era um não negócio tinha. Como que é? Você podia entrar qualquer coisa mesmo? Não em todos os aeroportos. Alguns aeroportos tinham, outros não. No aeroporto de Confins, em BH, não tinha. Então, porque aí, vou fazer umas perguntas pra você. Dizem que ele fez um estudo, né? A história que eu li, que foi a seguinte, ele sofreu com os planos e tal, e ele resolveu matar o Sarney jogando um avião lá. Aí o que ele fez? Ele pegou toda a grana que ele tinha e começou a estudar alguns aeroportos. Então ele pegava a grana e fazia assim, ele voava de um lugar para o outro, tipo Confins, né? BH, Rio de Janeiro, depois voltava. Brasília, não sei aonde, voltava. Para ele ver como que ia ser, o que queria fazer. É isso aí, confere mesmo? É por aí? Eu não sei exatamente a fundo essa parte do estudo, porque não tem muita informação. Eu até conversando com o próprio ator que interpretou interpretou o Nonato, e conversando com o roteirista do filme, eles não tinham muita informação sobre esse cara. Ah, tá. Né? Então eu não sei a fundo como é que ele fez isso daí. Mas o fato é que não eram todos os aeroportos que tinham detector de metal. Ele tinha um revólver calibre 38, um saquinho ali com 100 munições dentro. Então o cara tava bem municiado. E era assim, entra no aeroporto e chega no avião. Mochila, o revólver dentro da mochila. Decolaram de Confins, o voo... Mas Confins não tinha, mas, por exemplo, Congonhas tinha, alguns aeroportos tinham raio-x. Alguns aeroportos tinham, não vou saber te dizer quais, mas... Assim, nem é raio-x, né? A questão é um detector de metal. Detector de metal. Já ia ajudar, né? Exatamente, já ia parar o cara ali. Mas, cara, nessa época não tinha nem acontecido aquele atentado de 1993 contra o World Trade Center, que eles explodiram uma bomba embaixo, né? Sei. Que já deu uma mudada na aviação por conta daquilo, porque terroristas entraram no Brasil, nos Estados Unidos e tal. Então, não tinha nem acontecido aquilo ainda, né? Era muito diferente a aviação. Como uma coisa... Cara, vai lá que não vai estar tranquilo. Na época já existia a ponte aérea Rio-São Paulo com os Electras, então era muito simples. Você pegava um ticket que não era nem nominal, entrava no avião, sentava em qualquer lugar... Né? Você pegava um ticket da Transbrasil e voava em avião da Varig, que só o avião da Varig podia voar. Então era muito mais simples o negócio. E o voo dele era... O voo dele começou em Porto Velho, lá em Rondônia. É uma loucura também, né? Era Porto Velho, aí Cuiabá, depois Brasília, Goiânia, que é do lado ali, mas tinha essa ponte. Depois Confins, depois o Galeão, no Rio de Janeiro. Esse era o voo. A tripulação começou o voo lá em Rondônia. Foi indo, quando chegou em Confins, esse cara embarcou.
Aí o avião decolou, 20 minutos depois da decolagem, ele pegou a arma e já começou a fazer o terrorismo lá e tentou invadir a cabine. Não foi... outro detalhe. As portas do cockpit dos aviões naquela época não eram blindadas, como são hoje. Então ele começou a dar tiro na porta e varava a porta e começou a pegar na cabine, nos instrumentos do avião, pegou na perna de um tripulante que estava de extra na cabine. Extra, isso mesmo. Se a gente pegar ali o 11 de setembro, teve o voo lá que não... Da Pensilvânia ali. Da Pensilvânia. Que a galera se rebelou ali dentro e foi pra cima dos caras. Porque eles, os caras podem estar armados, mas nós aqui somos 100, eles são 3. E aquela história, se você sabe que o objetivo é tacar o avião em algum lugar e matar todo mundo... Então vamos pra cima, porque morrer nós já vamos, né? Nós já vamos, então vamos pelo menos, né, tentar salvar alguma coisa. Porque quando os caras ali, nesse caso aí, ouviram os tiros, se os caras tivessem meio que se organizado, eles não tinham pego esse cara aí fácil. É difícil entender também, o que aconteceu lá dentro, foda, mas né? Quando você vê um cara armado, quando você não é treinado pra, né? Porque no filme mostra até o grupo dos japoneses lá tentaram, né? Aí um deles tomou um tiro e aí eles recuaram. O cara tava completamente fora de si, né? O sequestrador. Loucura, e o sequestrador matou o copiloto, né? Então, isso aí que vamos chegar aí nessa parte aí. Porque aí eles fecham a porta e ele atira na porta porque ele atira não tinha essa porta. blindagem, né? Não tinha essa blindagem, então... os tiros foram pegando até que os pilotos olharam e falaram, cara, a gente vai ter que abrir a porta, porque senão eu não sei quantas balas o cara tem lá, vai dar tiro até, né, abrir a porta. Isso. Aí rendeu os pilotos. No filme não mostra o extra, né, o piloto, ele, não tem, só tem os pilotos na cabine. Entendi. E aí, beleza, rendeu o comandante, falou, agora esse avião vai para Brasília. Nisso, o comandante Murilo já coloca no transponder o código 7500. Aí é que começa a sacada desse comandante, exatamente. Né, porque isso é um código internacional? Ele é um código internacional. Existem 3 códigos muito importantes na aviação, que é o 7500 no transponder, né? O transponder é onde você coloca 4 dígitos, que vai de 0 a 7, para você ser identificado na tela do radar do controlador, né? E tem 3 códigos muito importantes, que é o 7500, 7500, que é de interferência ilícita. Então, em sequestro, né, interferência ilícita, você põe lá 7500. Tem o 7600, que é de falha de comunicação, e o 7700, que é de emergência. Então, por exemplo, falha de comunicação, você está tentando falar no rádio, tá? Ninguém está te ouvindo, você está lá, põe no transponder 7600, e aí você sabe que o controle vai ver 7600, opa, estão com falha de comunicação. Entendi. E 7700 é emergência. Então, você deu um mayday lá, qualquer coisa tal, já põe 7700, que na tela dos radares o pessoal sabe que você está em emergência. Tá. Então, quando ele põe o 7500, já pisca na tela do controlador, pô, 7500, tem alguma coisa errada, vamos entrar em contato. E aí o Centro Brasília tenta entrar em contato com os pilotos, só que você com uma arma na cabeça, você não vai falar, então, Centro Brasília, tem um cara com uma arma na minha cabeça que ele vai mandar jogar o avião... Não vai fazer isso. Uhum. Então, eles tentam uma comunicação pro controle entender que tem realmente uma coisa errada. Porque às vezes pode ser uma falha. Aconteceu recentemente com o avião da Azul em Congonhas. O avião pousou, acho que vinha de Recife, se eu não me engano, e deu uma falha de transponder. E na tela do radar apareceu 7500. Caramba! Como se tivesse uma interferência ilícita. Que doideira, E aí o avião ficou parado na cabeceira lá de Congonhas 40 e poucos minutos, porque interferência ilícita é assim, cara. Para tudo, né, cara? Para tudo, né? Uhum. No fim, foi uma falha. Olha né? só. Então, vamos ter assim uma segunda comunicação para ver se realmente tem uma interferência ilícita, né? para dar uma checada. Uhum. E foi isso que aconteceu. Só que quando o Centro Brasília entrou em contato com eles, o copiloto evangelista falou, eu preciso responder, e foi responder. E aí o cara, já loucão, pegou e deu um tiro e matou o cara. E os caras eram amigos, né? Os eram dois, muito né, amigos, cara? os dois. Pô, isso aí... Cara, esse piloto, o Murilo, né, cara? Ele foi de uma frieza espetacular, né, cara? Você imagina, você vê o seu amigo do lado nessa situação, o cara com a arma na sua cabeça. E ele teve que, parece que, tirar ele de cima dos instrumentos. Né? Porque sim, porque o avião caiu, deu uma... né? Então, imagina a situação, um negócio terrível. E aí foi passando aquele caos dentro do avião. Mas o cara, no começo, ele não falou de jogar o avião, né? Ou ele falou. Não, no começo não. Ele falou, né? vai pra Brasília. Eu quero ir pra Brasília. Tá. Aí o cara
Brasília, a gente tá indo pro Rio de Janeiro, sentido oposto, né? Não, vira e vai para Brasília. Porque tinha um problema de combustível também, né? Também. Imagina, o avião, ele tinha, claro, chegar no Galeão, de Confins Galeão, voo curto. Então, tem o cálculo de combustível. Agora, ir para Brasília e fazer tudo que ele fez, começou a ter problema de combustível. Então, chegou um momento que o piloto falou assim, ou a gente pousa, a gente vai cair. Tem o que fazer. Combustível, filho, não tem... Não né? sou eu, não é nada, né? E aí o sequestrador concordou em ir com o avião para Goiânia, porque o piloto entrou nas nuvens, simulou que o tempo em Brasília estava fechado, que não ia dar para ver nada, não ia dar para atingir o Palácio do Planalto e tal. Então foram para Goiânia. Nisso já tinha um Mirage 3 da Força Aérea Brasileira escoltando. Isso. E as manobras que o piloto fez? Ele então, fez aquilo lá mesmo? Fez. É mesmo? Ele cara? fez. Explica, porque ele fez duas manobras, Ele fez né? duas manobras. Explica aí pra galera, que são coisa de maluco aquilo também que ele fez, né, Num cara? avião comercial com passageiros. Com passageiro, é a primeira cara. vez que alguém fez um negócio daquele. Que maluquice. O que ele tentou fazer? Primeiro ele virou num tunô. O tunô é virar o avião assim no próprio eixo longitudinal, né? Então ele fez isso com o avião. Só que é um Boeing 737, não é um Pitts, né? Porque a ideia, até falar pro pessoal, eu tô falando aqui porque eu li o livro, tá, galera? Então, assim, você tá dando spoiler do filme. Pô, a história Não, é real. essa história é isso aí não tem conhecida, como. sim. A ideia do piloto num certo momento foi o seguinte, cara, não tem o que fazer, esse cara tá transtornado, eu preciso derrubar ele de algum jeito aqui pra ver se eu vou em cima dele, alguém vai em cima e pega ele, né? Essa foi a ideia. E aí ele dá esse tunô aí, que é essa virada, e só que o cara se agarrou na curva. Ele se agarrou, porque ele só virou, aí o cara se agarrou, quando ele estabilizou de novo, aí o cara ficou mais louco ainda. Ficou mais louco ainda. E mandou o cara ir fazer o que tinha que fazer. Nisso, bom, tinha o caça, o Mirage 3 da Força Aérea escoltando. No filme, inclusive, é um F-5, outra coisa que eles mudaram. Mas também, não tem mais nenhum Mirage 3 voando no Brasil. Eles Como fizeram... vai pegar um, né? Como é que você ia fazer algumas cenas do avião decolando? Enfim, então é mais viável fazer com o F-5. E lá eles já tinham ordem para bater o avião. Se chegasse a um raio de, eu não lembro quantos quilômetros ali, 30 quilômetros de... Abate o avião. Tinha a ordem de bater o avião. E aí rolou até tiro de advertência, né? Porque quando você tem uma interceptação, você tem protocolos, né? A Força Aérea vai seguindo protocolos, então manda entrar em contato, manda fazer alguma manobra, manda pousar. Se o cara ignorar, aí vai seguindo. Até dar tiros de advertência, depois dar tiro para forçar o cara a pousar. Se o cara não responder a nada, o cara vai abater. Caramba. Só que é um avião comercial, com 107 pessoas a bordo. 105 pessoas a bordo. Então, porque aí eu acho que aí que no livro os caras abordam isso aí, e aí eles falam do que teve... Porque enquanto isso estava acontecendo no avião, lá em Brasília já estava acontecendo várias coisas. Sim, né? Estavam... E aí o pessoal foi ver a lista de passageiros e falou, caramba, cara, esses caras aqui da Vale... esses caras aqui, acho que da Mitsubishi, que estavam no avião. Sim, eu junto com o pessoal da Kawasaki, isso eu lembro direitinho, que eram os japoneses ali e tudo. Falou, cara, pô, você vai bater, cara. Vai dar um chabu gigante aqui, cara. Essa é uma tragédia muito maior, né? Muito maior. No fim, não abateu. E aí o piloto ele resolveu, como o Tuno não tirou o cara da cabine, aí o piloto foi num mergulho, né? Ele basicamente fez isso aqui, foi descendo assim, que meio que em parafuso, para desestabilizar. E o cara bateu a cabeça, aí realmente ele ficou totalmente fora. E aí conseguiram pousar o avião. No solo foram negociações, até que o Nonato ele exigiu um avião para ele fugir. Avião que o piloto tinha que estar sem camisa, né? De bermuda, sem nada, né? Sem nada. Para não ter... E aí conseguiram balear o Nonato na saída do avião. Foi preso, foi pro hospital e morreu dias depois. Mas aí até tem uma polêmica na época. Tem uma teoria da conspiração aí por trás, né? Dizem que foi a própria polícia que acabou com o cara, mas no atestado de óbito sai lá que ele tem uma anemia... um tipo de anemia e morreu por conta de uma anemia hereditária ali e morreu por conta disso. Mas foi uma jogada legal da polícia também, porque ele saiu de um avião e no outro eles não colocaram escada, né? E aí pra ele subir. No filme eles malteram um pouco isso, até pra ter uma ação, né? Pro cara já não ser baleado. Quando eu li no livro, porque pelo que eu li foi o seguinte,
os caras, não sei, era a polícia ou era do exército? Tinha a Polícia Federal, tinha exército. Tal, né? Eles colocaram um plástico dentro do avião preto, um negócio assim, e eles ficaram escondidos. Então, isso eles representam no filme, Caramba. Mas eles têm a escada, o Nonato consegue até subir. E na realidade ele tinha escada, né? E na realidade ele foi baleado descendo já do avião do 737. Então, mas para ter um pouco mais ali de ação ali no meio do caminho. E teve várias sacadas, né? Durante todo esse trajeto, né? Uma foi colocar o código. Sim. E ele começou a fazer uma comunicação mais técnica, que o cara não entendia, mas o pessoal da torre começou a entender o que estava acontecendo, né? E no filme mostra também que no começo ele começou a dar uma assim, com o PTT aberto, que é o botãozinho para você se comunicar, né? Justamente para a torre e falar, tá emitindo ruídos aí, alguma coisa errada, ele não pode falar, né? Entendi. Aí eles já entenderam. Aí ele ficou com o botão apertado e começou a se comunicar com o sequestrador. O que você quer? E, né, você tá armado? Tem mais alguém com você? Tal, justamente para o controle falar, opa, realmente tem alguma coisa ali. Esse cara foi de um sangue frio. Então ele foi total, de um sangue frio absurdo. Total, cara. Total. E ele nunca recebeu um agradecimento do presidente da República. Sério? Nunca recebeu uma ligação ou recebeu lá, nunca. Mas pelo lance do combustível, você acha que ia conseguir chegar lá e jogar em cima do palácio? Daria o combustível? Eu acho que sim, porque Goiânia e Brasília é muito próximo, né? Então, levando em consideração essa distância de Confins para Brasília e Confins para o Rio de Janeiro, você estava no caminho oposto, né? Então, até daria. Mas aí tiveram desvios, tiveram, né, coisas acontecendo ali que chegou ao ponto de realmente o combustível chegar no fim. Ou pousa, ou o avião vai pousar por você. Entendi. Mas o Sarney ficou sabendo que tinha essa ameaça? Ficou, né? Ficou, sim, né? sim. No filme eles até falam que na conversa interna ali do governo, que tinha lá um ministro, tinha o comandante da Força Aérea e tal. Tinha um irmão de um ministro que estava no voo, não é isso? Isso daí eu não sei. Eu acho que o irmão do ministro estava no voo. E aí fala que a Força Aérea tinha a ordem de abater com o aval do presidente da República. Então, assim, tava sabendo, acho que não tinha como não saber, né? Tava sabendo que ia acontecer. Mas é uma história que se perdeu, né? Ela tá sendo trazida de volta com esse filme, mas de 1988 é uma história que pouca gente sabe que aconteceu. Né? A galera mais nova não vai saber, né? Exatamente. Eu era novo quando aconteceu. Eu lembro, assim, uns flashzinhos e tal, não sei o quê, mas eu era novo. Mas aí depois eu fui ler o livro e tudo da história dele, que é bem interessante a história. Um negócio. E você vê a fragilidade, né? A fragilidade do sistema que é isso, de entrar com um revólver, né? no avião. Será que antes várias pessoas tentaram já tinham entrado com revólver, mas tipo, sei lá, se arrependeram na hora, deu alguma coisa? Vai saber, né? Vai saber. Eu acho que entrado armado, com certeza, né? Ou até para transportar, sei lá. Claro. Ninguém vê, ninguém sabe, não tem nenhum tipo de controle. Então, era muito mais aberto o negócio. É engraçado que você vê alguns filmes, agora a época de Natal, volta, né? O Esqueceram de Mim, todo mundo assiste. Sim. E tem a cena clássica deles correndo no aeroporto, desesperados porque perderam a hora, acho que é no 2. E eles, do jeito que saem da van na porta do aeroporto, eles vão parar no portão de embarque, direto, né? Aí, quando eles chegam eles estão indo de Chicago para... acho que é Miami. Eles estão indo de Chicago para Miami. E o Kevin foi para Nova York, né? E quando eles chegam em Miami, os pais, o segurança fala, tá, e vocês não pararam em nenhum ponto de segurança no meio do aeroporto? Aí não, dessa vez a gente não parou em nenhum. Então era meio que opcional o negócio, né? Entendi, o filme é de 91 ou 92, se eu não me engano. Mesmo. Então, era bem diferente. Que loucura. Aí, 11 de setembro, mudou completamente. Mas aí, o nosso 11 de setembro, depois que aconteceu isso, mudou alguma coisa? Já ou não? Como que é? Não teve uma mudança radical, uma mudança drástica. Não teve, cara? Não teve uma coisa assim. Não foram já colocando detector de metal em todos os aeroportos no Brasil. Então foi um caso isolado, aconteceu e vida que segue. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.